Lesmas do mar, os moluscos mais belos que eu já vi neste mundo. Existe uma variedade muito grande dessas criaturas que, embora não cheguem a medir grandes tamanhos, exalam uma beleza imensa em cores e formatos diversos. Irmão, se tu não conhece esses bichinhos, recomendo agora você entender um pouco sobre eles, pois nós temos criaturinhas como essa daqui, a Glaucus atlântico. Esse animalzinho azul de pequena estatura se alimenta de quinidários, como as caravelas portuguesas, e consegue usar as toxinas pegas durante a digestão de seus corpos para utilizá-los como uma arma de defesa. Mas, além dessa criatura magnífica, temos esse molusco verde neon que parece um carneiro, a Costaciella curushimi, que tem seu clado como tema principal desse vídeo. Tá bom, ele pode ser um animalzinho pequeno que pode não parecer ser capaz de fazer muita coisa, além de comer, brilhar verde neon e ser fofofauna. Porém, como vocês viram, provavelmente no título desse vídeo, ele é capaz de realizar a fotossíntese. Mas caso isso não pareça grande coisa, vou explicar de forma resumida o que é fotossíntese. Bom, basicamente a fotossíntese é um processo onde um ser vivo consegue converter água e carbono em oxigênio e glicose, a partir da luz do sol. Pode parecer complicado falando desse jeito, mas em resumo é você produzir alimento através da luz do sol. E mesmo assim não são todos os seres vivos que são capazes dessa dádiva. Plantas, algas, cianobactérias e outros micro-organismos são os únicos conhecidos de realizar esse processo. Praticamente 99% dos animais do mundo não conseguem realizar esse processo, com exceção não só dessa espécie, mas um clado variado de lesmas marinhas, chamado de sacoglós. Dentro das células das algas e das plantas, existem organelas chamadas de cloroplastos, onde se encontra um pigmento chamado de clorofila, que é o que dá o verde das plantas muitas vezes. E é o cloroplasto e a clorofila responsáveis por realizar fotossíntese. Mas e se por acaso eu conseguisse comer plantas e algas e roubar o cloroplasto delas e fazer fotossíntese com elas? Bom, evolutivamente falando, foi assim que essas lesminhas pensaram. Estas lesmas do mar se alimentam de alguns tipos de algas, e dessas algas realizam um processo chamado cleptoplastia, onde roubam os cloroplastos das algas durante a digestão e armazenam em si mesmos, dando essa aparência esverdeada e permitindo a realização do processo fotossintético. Apesar de conseguir fazer esse processo, elas não conseguem passar de forma genética a seus descendentes, assim como as algas fazem. Além de que a fotossíntese só é realmente usada mesmo em épocas de escassez de alimentos, quando não há algas das quais elas se alimentam disponíveis, já que elas são totalmente herbívoras. Acho interessante que, dependendo da espécie, o nível fotossintético se torna diferente, por causa do nível de retenção. Basicamente, cada espécie tem uma quantidade de tempo na qual é capaz de armazenar os cloroplastos, absorvidos pela cleptoplastia, enquanto alguns duram meses, outros não duram alguns dias. Basicamente, esse é um resumo bem resumido sobre essas criaturinhas. Sinceramente, embora sejam animais que não passam de 1 centímetro normalmente, são completamente incríveis. Lembrando que todas as fontes de pesquisa vão estar na descrição do vídeo. Então, se você entender um pouco de inglês e ter paciência para ler, seria bacana você dar uma olhada caso queira se aprofundar no assunto.